A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor, povo promessista. Estamos falando acerca dos fundamentos da fé promessista. Fundamentos da fé promessista, nós já abordamos dois temas, dois fundamentos, dois pilares. Falamos acerca do retorno de Jesus, falamos também acerca da inspiração das Escrituras Sagradas. No programa passado, nós falamos sobre a inspiração da Bíblia e que a Igreja Adventista da Promessa crê na inspiração plenária da Bíblia. Só a Bíblia é a palavra de Deus. Por que nós não cremos nos livros de L.G. White, nos 150 livros da L.G. White? Porque nós cremos que só a Bíblia é a palavra de Deus. Não cremos em luz menor para luz maior. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, a Igreja Adventista da Promessa é a igreja da palavra e do poder. Hoje eu gostaria de abordar com vocês um tema importante. É um pilar para a Igreja Adventista da Promessa. E eu, particularmente, gosto muito dessa doutrina. Estou falando da doutrina do sábado, do descanso sabático. Como essa doutrina tão importante, ela chega para a Igreja Adventista da Promessa? Bom, nós recebemos esta doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas será que nós tínhamos guardadores do sábado antes da Igreja Adventista do Sétimo Dia? É isso que nós veremos no programa de hoje. Como o sábado entrou para a Igreja Adventista da Promessa? Bom, falei com vocês que o sábado vem da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas antes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Deus tinha levantado inúmeros irmãos e irmãs guardadores do sábado. Eu gostaria então de falar com vocês acerca da primeira igreja no Ocidente a guardar o sábado. É bem verdade que o sábado já era guardado por homens e mulheres ao redor do mundo desde a época apostólica. Os apóstolos guardaram o sábado, os pais da igreja guardaram o sábado, os doutores da igreja, muitos grupos isolados, por exemplo, na China, na Índia, na Europa, até chegarmos à Inglaterra, a primeira igreja a se organizar e denominar-se como guardadora do sábado foi a Igreja Batista do Sétimo Dia. A Igreja Batista do Sétimo Dia, ela vem daqueles grupos que não concordam com o sistema da igreja vigente na Inglaterra, especialmente ali em torno do ano de 1654, 1655, quando a Igreja Batista tradicional ela está surgindo ali, ainda incipiente em Londres. Alguns irmãos começam a estudar as Escrituras Sagradas. E ao passar pelas Escrituras Sagradas, eles redescobrem a doutrina do descanso sabático. Esses irmãos eram importantes estudantes das Escrituras Sagradas. Eles começaram a estudar a Bíblia. Pegaram as Escrituras Sagradas a partir da criação, Gênesis capítulo 2, depois Êxodo capítulo 20, até chegar ao Novo Testamento. E eles chegaram à conclusão: o sábado é um dia para ser guardado, em todos os tempos e em todos os lugares. Eu quero destacar aqui importantes estudiosos das Escrituras Sagradas. Por exemplo, James Oxford, William Seyler, Peter Chamberlain. 3 estudiosos da Bíblia. Eles estavam em torno das Escrituras Sagradas, eram batistas tradicionais, e eles descobriram o descanso sabático. Vou destacar apenas um deles, que era o Dr. Peter Chamberlain. Ele era médico, um importante médico em Londres, inclusive, ele foi médico de 2 reis da Inglaterra. Ele foi médico de Carlos I e Carlos II. Ele era um estudioso das Escrituras Sagradas e tornou-se também, além de médico, pastor. Então a Igreja Batista do Sétimo Dia, ela é organizada em 1654, tendo já Peter Chamberlain como pastor desta igreja. Então nós temos a primeira igreja no Ocidente a guardar o sábado, a Igreja Batista chamada de Batista do Sétimo Dia.
Mais tarde, quando os pioneiros vão colonizar as colônias dos Estados Unidos, alguns guardadores do sábado vão para os Estados Unidos. E ao chegar aos Estados Unidos, o que eles encontram lá? Outros irmãos que, ao ler a Bíblia, estavam descobrindo o descanso sabático. Então nós temos irmãos indo da Inglaterra para os Estados Unidos. Ao chegar aos Estados Unidos, eles descobrem que alguns irmãos já estavam estudando a Bíblia, inclusive crendo no descanso sabático. Por exemplo, em 1665, duas famílias na América do Norte estavam guardando o sábado. Quando esses irmãos chegam, juntaram-se a essas famílias e no dia 23 de dezembro de 1671, eles organizam a primeira igreja batista do sétimo dia em solo americano. A partir desta igreja organizada, a igreja batista do sétimo dia, ela cresce nos Estados Unidos, ela vai para outras partes do mundo, inclusive chega ao Brasil. Mas eu gostaria de destacar como a mensagem sabática influencia os mileritas, ou os adventistas do sétimo dia. Pois bem, uma jovem metodista chamada Raquel Oaks, ela era uma estudiosa das Escrituras Sagradas, ela era uma metodista e ela foi convencida da doutrina do sábado. Quando ela foi convencida da doutrina do sábado, ela passou a observar o sétimo dia da semana, o sábado do Senhor. Ela se torna, então, uma batista do sétimo dia. Raquel Oaks, ela prega o evangelho e na pregação dela, ela usa a escrita para levar a mensagem do evangelho. Então ela escreve um material, Raquel Oaks Preston, ela escreve um material de quase 50 páginas acerca do sábado. Ela faz uma defesa do descanso sabático. Esse material, ele é espalhado nos Estados Unidos e ele chega à mão de Joseph Bates. Joseph Bates é um daqueles primeiros mileritas, um homem muito sério, um homem muito aplicado ao estudo das Escrituras Sagradas. Ao estudar o material, o conteúdo ou aquele folheto de Raquel Oaks Preston, ele chega à conclusão: o sábado deve ser guardado em todos os tempos e em todos os lugares. Todos os homens precisam guardar o sábado. Qual é então a conclusão que Joseph Bates chega? O sábado precisa ser guardado também no século XIX. A partir daí, Bates começa uma pregação sistemática e contundente entre os mileritas e entre vilas e pequenas cidades dos Estados Unidos. Ele tinha um princípio que eu acho bem interessante. Ao olhar para a Bíblia, ele dizia: eu fui convencido pelas Escrituras Sagradas pela verdade do sábado. Bom, se uma pessoa for honesta, sincera, íntegra, verdadeira, ela vai olhar para a Bíblia e vai dizer: de fato, esta doutrina é bíblica. Então, ao chegar a uma cidade, a uma fazenda, a um vilarejo, eu vou procurar a pessoa mais honesta da cidade e vou ensinar o sábado. Se ela de fato for a mais honesta da cidade, é impossível ela recusar essa doutrina. Bates então começa a pregar o descanso sabático e muitas pessoas começam a aceitar, a aderir à doutrina do sábado. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela só vai surgir mais tarde. Ela vai surgir em torno de 1861, a sua primeira associação em torno de 1863. Três grandes forças formam a Igreja Adventista do Sétimo Dia em solo americano. Por exemplo, a Batista Tradicional. Guilherme Miller era a Batista Tradicional. Já falamos dele aqui em programas anteriores. Ellen G. White, sua família era metodista. Também falamos acerca dela no programa anterior. Nós tínhamos também o Tiago White, que mais tarde ele se casa com Ellen G. White. O Tiago White era da Conexão Cristã. Então nós temos batistas, metodistas e conexionistas. Nenhuma vertente religiosa era sabatista. Então chega a Igreja Batista do Sétimo Dia, por meio de Raquel Preston, que leva ao conhecimento de muitas pessoas, inclusive de Joseph Bates, o conhecimento acerca do sábado. Agora nós temos uma quarta vertente,
que traz o sábado para dentro do movimento adventista do sétimo dia. É assim que a Igreja Adventista do sétimo dia aprende a guardar o sábado. Ela aprende a guardar o sábado com os batistas do sétimo dia. Agora, quando a Igreja Adventista do sétimo dia surge e começa a guardar o sábado, os batistas já guardavam o sábado por mais de 200 anos, precisamente por 208 anos. Eles eram guardadores do sábado por mais de 2 séculos. A Igreja Adventista do sétimo dia aprende a guardar o sábado com os batistas do sétimo dia. Agora eu pergunto, por que nós, da Igreja Adventista da Promessa, guardamos o sábado? Porque o sábado veio da Igreja Adventista do sétimo dia? Porque o sábado veio da Igreja Batista do sétimo dia? Por que você guarda o sábado? Por que você guarda o sábado? Por que eu guardo o sábado? Nós guardamos o sábado, porque o sábado é o dia do Senhor, é o dia do descanso semanal, é o dia em que Deus deixou para o seu povo descansar. Por que nós, adventistas da promessa, guardamos o sábado? Porque é bíblico. Eu estou falando aqui nesta série, Fundamentos da Fé Promessista. Falei acerca do retorno de Jesus, falei acerca da inspiração das Escrituras Sagradas e hoje estou falando acerca do descanso sabático. Por que nós cremos no retorno de Jesus? Por que nós cremos na inspiração das Escrituras? Por que nós cremos no descanso sabático? Porque é bíblico. A Igreja da Promessa é a Igreja da Palavra e do Poder. Eu gosto sempre de falar esta frase. Nós somos a Igreja da Palavra e do Poder. Então, por que você deve guardar o sábado? Porque o sábado é bíblico. O sábado é bíblico. Então não foram os adventistas que inventaram o sábado? Não. Os batistas do sétimo dia? Não. Quem foi que trouxe o sábado para a humanidade? O próprio Deus. Veja na sua Bíblia, por exemplo. Na sua Bíblia, em Gênesis capítulo 2, nós temos uma referência acerca do sábado. Antes mesmo do povo de Deus passar pela experiência dramática do Egito, do cativeiro no Egito, né? Antes do povo ser escravo no Egito, Deus tinha dado o sábado para a humanidade. Veja na sua Bíblia, por exemplo, olha, Gênesis capítulo 2. Assim foram concluídos os céus, a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então, quem traz o sábado para a humanidade? Deus. Sabe por que eu digo isso? Porque tem muita gente que fala assim, vocês guardam o sábado por causa dos adventistas do sétimo dia. Não, irmãos, não. A Igreja Adventista da Promessa é uma igreja que está inserida no movimento global de proclamação do Evangelho de Jesus. Nós somos uma denominação que proclama no poder do Espírito o retorno glorioso de Jesus. Nós somos uma igreja bíblica. Então, por que a gente guarda o sábado? Por causa das Escrituras Sagradas. Por isso, se você olhar ainda na sua Bíblia, veja, por exemplo, o capítulo 16 de Êxodo. Capítulo 16 de Êxodo. Aqui no capítulo 16 de Êxodo, nós temos a experiência do maná. A experiência do maná. Pense comigo, olha. O maná foi dado por Deus para alimentar o povo de Deus no deserto. Então o povo estava sem as leis, sem o território, o povo não estava inserido ainda numa cultura permanente, era um povo transitório para chegar à terra de Canaã. Então nós temos, Deus promete o maná. O maná cai, por exemplo, no domingo, a porção certa para alimentar o povo. O maná cai na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Só que na sexta o maná caía em dobro. Por quê? Porque no sétimo dia não caía maná. Quem chegava na segunda-feira e juntava maná para passar 2 dias, o maná estragava para terça-feira. Mas na sexta-feira, quem juntava maná para passar 2 dias, o maná não estragava. E quem ia ao campo para juntar maná no sábado, não tinha. E nós temos então Deus orientando o povo, que nos 6 dias ele enviava o maná, mas no 7º não havia maná. E aqui nós temos no capítulo 16, verso 29, diz assim, olha,
Veja que o Senhor lhes deu sábado e por isso, no sexto dia, ele lhes dá pão para 2 dias. No sétimo dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair de casa. Então o povo descansou no sétimo dia. O povo de Israel chamou o maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Então o povo se alimentou do maná. No sábado não tinha maná. Na sexta-feira tinha maná em dobro. Deus está ensinando o povo, ainda um povo incipiente, a guardar o sábado. Pensa comigo. O povo foi escravo do Egito. Escravo do Egito. No Egito, Faraó era um monarca. O monarca era dono, por exemplo, dono da mulher. A mulher não era do João, por exemplo. A mulher era de Faraó. A mulher não era do Pedro. A mulher era de Faraó. E o filho também não era dele, era de Faraó. Era propriedade do monarca. E o animalzinho dele era também do monarca. E as terras, todas eram do monarca. E a casa também era de Faraó. Aí Deus chega, Deus é o Deus libertador, Deus liberta o povo e Deus diz assim, olha, agora a mulher é tua, o filho é teu, o boi é teu, a propriedade é tua, mas o tempo também é dado para você. Porque lá no Egito eles eram escravos, eles trabalhavam dia e noite praticamente. Agora Deus está dando libertação. Por isso que Deus entra na história redentora de Israel e liberta o povo do cativeiro egípcio. Agora Deus é o Deus do tempo. É por isso que quando a gente olha os mandamentos, por exemplo, não adulterarás, cada marido, cada esposa deve ter santidade entre eles e não deve ter traição, violação do compromisso. Porque lá no Egito, todas as pessoas eram do monarca. Mas agora não. Agora você precisa ter aliança com a sua esposa. Você precisa ter aliança com seu filho. É por isso que o filho precisa cuidar do pai no mandamento, lá em Êxodo capítulo 20. Agora nós temos o tempo. O sábado está inserido no tempo. E é esse tempo que nós não tínhamos no Egito, que os filhos de Israel não tinham no Egito, agora eles têm o tempo, porque Yahvé é o Deus do tempo. E Deus diz, vocês vão trabalhar em 6 dias, em 6 dias vocês vão trabalhar debaixo do serviço, debaixo do trabalho, mas no 7º dia é um dia de libertação. É Deus quem diz. Veja, por exemplo, em Êxodo capítulo 20, versículo 1, vai dizer assim, Êxodo 20, versículo 1. E Deus falou todas estas palavras. Quem diz as palavras do mandamento? Deus. Se você verificar agora o verso 8, onde fala mais claramente acerca do sábado, ele vai dizer: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem os teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Então, Deus dá uma ordem expressa para o seu povo. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o dia do Senhor teu Deus. Veja ainda no capítulo 31, versículo 18 de Êxodo, 31, 18. Vai dizer assim, olha: quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Quem deu o sábado para a humanidade? Foram os adventistas? Foram os batistas do 7º dia? Foram os adventistas da promessa? Ou de outras ordens que guardam o sábado? Foram os judeus? Não, o próprio Deus. As tábuas foram escritas pelo dedo de Deus. Então, quem nos dá o sábado é o próprio Deus. O sábado é do Senhor Deus. Por isso, nós guardamos o sábado. O sábado é uma ordem de Deus. É uma ordem de Deus. Deus ordenou a guarda do sábado. Então, nós não temos espaço
para indecisão. O sábado não foi dado para uma discussão, foi dado para ser obedecido. Lei é para ser obedecida. Veja, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 5, Deuteronômio, quando nós temos as repetições das leis, no capítulo 5, verso 15, Deuteronômio 5,15. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. O Senhor dá então uma ordem. O Senhor dá uma ordem para guardar o sábado. Não é uma opção. O sábado não é uma opção. Aí você poderia me dizer, pastor, mas não há um princípio do descanso? Não há uma literalidade. Ou seja, não precisa ser um dia específico. É um princípio. Você pode guardar o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta. Eu pergunto a você, Deus deixou esta opção nas Escrituras Sagradas? Você encontra segunda como descanso na Bíblia em algum momento, de Gênesis a Apocalipse? Você encontra domingo como dia de guarda, de Gênesis a Apocalipse? Claro que não. Qual dia Deus deixou para o descanso do seu povo? O sábado. O sábado. Volta na sua Bíblia, novamente, Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Ó. Lembra-te do dia de sábado. Deus chama a nossa atenção. É preciso olhar, é preciso ter atenção. Precisamos nos lembrar do sábado. Não é uma opção, meu irmão, minha irmã. O sábado é para ser guardado. É dia do Senhor, é para ser guardado. Então nós temos o sábado como dia do Senhor para ser guardado. E o que a gente faz no sábado? Nós fazemos no sábado a misericórdia exercida do sábado. O sábado, então, ele tem Deus no centro, ele é teocêntrico, Deus no centro. O homem está inserido no sábado, então ele é antropocêntrico. E o sábado é um dia do exercício da misericórdia. Sábado é dia de ir para a igreja. Sábado é dia de nós abarrotarmos as nossas igrejas. De manhã, às 9 horas da manhã, na escola bíblica. Encher as nossas igrejas na escola bíblica e cantar louvores, estudar a lição bíblica e participar do culto. Sábado é dia de irmos para a igreja. Sábado é dia de evangelização. Sábado é dia de você evangelizar, de você visitar o órfão, a viúva, o doente, o novo convertido. Olha, vocês se lembram que eu falei sobre a inspiração da Bíblia no programa passado? Então, sábado é dia de ensinar, a Bíblia para os novos convertidos. Sábado é dia de nós nos aplicarmos à orientação, ao discipulado do povo de Deus. O sábado é um dia para quê? Para você, o sábado é um dia para quê? Para que você tem o sábado? Por que você para no sábado? Você tem o sábado como um dia especial para quê? Eu estou tirando o sábado para ir ao médico. Eu tiro o sábado, que é mais tranquilo, para ir ao cabeleireiro, para ir à manicure. Eu tiro o sábado para fazer compras no shopping. Eu tiro o sábado para colocar em ordem os estudos. Eu tiro o sábado para fazer pesquisas da internet que eu não tive tempo de fazer durante a semana. Meu irmão, o sábado não é dia para ir a dentista, o sábado não é dia para médico, não é dia para cabeleireiro, o sábado não é o dia para compra, porque o sábado é dia do Senhor. O sábado é um dia exclusivo para o Senhor. O sábado é um dia especial. Então, sábado não é dia para você abastecer o carro, para lavar o carro. Você pode abastecer o seu carro na sexta-feira. Você pode lavar o teu carro na sexta-feira. Sábado não é dia para ir ao campo de futebol, para ir ao estádio. Sábado não é dia de praticar esportes. Sábado não é dia para você fazer aquilo que é de seu interesse. Por quê? Porque o sábado não é teu. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Esta é a orientação da palavra de Deus para nós. Dê uma olhadinha na tua Bíblia, Isaías capítulo 58. Como que o Senhor ele vai descrever o sábado para a gente? Olha, o sábado não é dia, então, de nós fazermos coisas de nosso cotidiano. O sábado é um dia especial, reservado para adoração ao nosso Deus, para evangelização, para fazer missões. Sábado é dia de ganhar almas para Jesus. Aí você fala, mas eu posso ganhar em qualquer dia. Sim, você pode,
Mas o sábado é um dia especial. Se você tirar o sábado, você vai cumprir também a missão proclamadora de Jesus. Mas você pode proclamar nos outros dias. Sábado é o dia exclusivo. Tem um autor judeu, que ele vai dizer que o sábado é a janela para a eternidade. É quando Deus abre essa janela para a eternidade, porque um dia nós teremos um descanso eterno. O sábado também aponta para o descanso, conforme Hebreus capítulo 4, para um descanso eterno que nós teremos em Cristo Jesus. Veja o que Deus fala por meio do profeta, o capítulo 58, livro do profeta Isaías, capítulo 58, nós temos aqui uma palavra especial sobre o sábado. Isaías capítulo 58, os versos 13 até o verso 14, diz assim: se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó seu pai. É o Senhor quem fala isso. Deus diz que o sábado é esse dia de deleite, é um dia para Ele, é um dia para o próximo, é um dia para nós evangelizarmos. Então, sábado é um dia especial para Deus, é sábado do Senhor. Aí você poderia me falar assim, olha, mas pastor Adel, você não está sendo muito radical, dizendo que no sábado eu não posso fazer isso, por exemplo, praticar esportes, ir ao campo, ir ao estádio, ir ao cabeleireiro? Não, eu não estou sendo radical, Eu estou orientando a você a guardar aquilo que Deus manda guardar. Seria radical Deus pedir obediência dos seus filhos? Não. É dever de todo filho obedecer o pai. É dever. Então não estou sendo radical. Agora, eu me lembro de alguns episódios, alguns acontecimentos na Bíblia que podem ser descritos como acontecimentos radicais. Por exemplo, pense comigo. Há uma lei que ninguém pode orar mais. Ninguém pode orar. E aí tem um jovem que ele ora 3 vezes ao dia. Ele abre a janela, ele ora e de repente aqueles que são opositores a ele, eles denunciam a ele ao rei. E por conta dessa denúncia, ele é condenado à morte na cova ou na jaula de leões famintos. Eu estou falando de Daniel. Daniel foi radical. Ele poderia ter orado com a janela fechada. Ele poderia ter ficado no cantinho dele. Eu vou deixar de orar por 30 dias? Não, mas ele orou, porque ele servia a Yahvé, ele servia ao Deus dos céus e da terra. Mesmo assim, ele foi condenado, mas ele acreditava. Se Deus quiser, Deus fecha a boca de animais ferozes. Se Deus não quiser, eu serei estraçalhado pelos animais. Ele foi jogado na cova de leões famintos. Deus o preservou. Ele saiu de lá vivo, sem nenhum arranhão. Sabe por quê? Porque ele serviu a Deus de todo o coração. Aí ia ser radical. Agora, guardar o sábado, não. O sábado é obediência, depende de você. Quer um outro exemplo? 3 garotos. 3 garotos, eles serviam ao Deus de Israel. Havia um decreto que quando os instrumentos tocassem, todas as pessoas deveriam se ajoelhar diante de uma enorme estátua. Mas eles serviam a Deus. Eles disseram assim, olha, nós não vamos nos prostrar diante dessa estátua. Mas sabe qual era a consequência? Quem não se ajoelhasse diante da estátua seria jogado numa fornalha, num forno, mas um forno aquecido, que a 2, 3 metros as labaredas alcançavam as pessoas. Eles não se ajoelharam diante da estátua. Sabe o que aconteceu? Eles foram jogados na fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram jogados lá, mas eles saíram de lá vivos, sem nenhum arranhão, porque eles serviram a Deus, mas eles foram radicais. Eles poderiam se ajoelhar só por um momento. Não, mas eles não deixaram ser seduzidos pelo conforto dessa vida. Não, eles preferiram ser jogados no fogo do que se ajoelhar diante de uma estátua. Isso é ser radical. Agora, guardar o sábado? Não, guardar o sábado não, é ser obediente. Quer outro exemplo?
o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, eu fui açoitado, apedrejado, fui deixado como morto, sofri naufrágio, fiquei com frio, passei fome. Isso é ser radical. Isso é ser radical. Agora, guardar o sábado é ser obediente. Obediente. Então, quando eu falo para você guardar o sábado, eu não estou sendo radical. Eu estou sendo pastor. Pastor precisa falar a verdade. Sabe por que eu falo isso? Eu vou falar sério com você agora. Sabe por que eu falo isso? Porque tem muita gente, olha, até pastor, que deixou de pregar sobre o sábado. Tem presbítero, tem diácono, diaconisa, tem líder de juventude, tem líder de mocidade, líder de irmãs, que deixaram de pregar sobre o sábado. Então eu preciso falar com você, eu preciso te orientar, eu preciso te admoestar, eu preciso te ajudar, eu preciso te ensinar. Sabe por quê? O profeta Isaías, Deus fala para o profeta Isaías assim, olha, os meus líderes, olha que palavra forte, os meus líderes são cães que desaprenderam a latir. Sabe que essa frase é forte para mim? Os meus líderes são cães que desaprenderam a latir, eles ficaram domesticados. Cidade grande deixa a gente meio domesticado. Cidade grande deixa a gente meio parecido com as pessoas da cidade grande. Cidade grande tira de nós aquele ímpeto. Cidade grande, a Canaã vai deixando a gente meio parecido com ela. Então eu preciso falar como presidente da igreja, como líder da igreja, irmãos e irmãs da Igreja Adventista da Promessa, vocês precisam ser zelosos com a guarda do sábado. De um pôr do sol, olha, de sexta-feira, em torno das 18 horas, até sábado às 18 horas, nós guardamos o sábado. Daqui uns dias nós teremos um programa aqui na TV Viva a Promessa chamado Sábado Abençoado. Sexta-feira vai ter um pastor orando com vocês aqui no pôr do sol. Sempre para lembrar o povo promessista, para chamar o povo promessista a esta realidade, chamar a esta obediência. O sábado precisa ser guardado. Eu devo falar isso para você. Irmãos e irmãs, pastores, diáconos, diaconisas, nós somos um povo sabatista na teoria, ou seja, nós cremos e nós praticamos, nós guardamos o sábado na prática. De repente você não está guardando o sábado. Por quê? Porque você crê, você é convicto, mas você não tem a liberação. Você continua trabalhando porque você depende do subsídio financeiro. Sim, continue trabalhando, continue crendo, nós vamos orar por você. Diga para o seu pastor assim, olha, pastor, eu preciso da oração. Eu ouvi o pastor Adel falando que a gente precisa guardar o sábado. Então eu preciso da tua oração, pastor, porque eu quero me libertar. Eu quero me libertar do trabalho no sábado. Eu preciso guardar o sábado conforme o mandamento. Mas às vezes eu estou falando para alguém que guarda o sábado, mas ele guarda pela tradição, sabe? É filho de crente, filho de líder, nasceu na igreja, cresceu na igreja. Então o sábado é mais ou menos mais um dia de folga que ele tem. Aí você precisa ir para as Escrituras Sagradas. Esse tipo de convicção não é aceita pela Bíblia. Não, você precisa guardar o sábado por convicção. Não pode ser por tradição. Mas às vezes eu estou falando agora com uma pessoa que nem tem convicção e nem guarda o sábado, mas continua em alguma igreja sabatista, por exemplo. Aí você corre perigo. Você corre perigo. Eu convido você hoje a dar uma olhada na Bíblia e conversar consigo mesmo, pensar, colocar a sua consciência diante de Deus. Senhor, é isso mesmo? Eu preciso guardar o sábado? O que o pastor Adel falou é uma verdade perene? É para esse tempo? Aí você deve fazer uma análise na sua consciência, na sua confissão de fé, e você deve chegar à conclusão que o sábado é o dia de guarda. Agora, se você não chegar a essa conclusão, converse com o teu pastor. Ele vai te orientar. Nós temos 569 pastores no Brasil. Eles vão te orientar. Você precisa beber da fonte que é a palavra de Deus. É necessário deixarmos o relaxo concernente à guarda do sábado. É preciso ter jovens zelosos, meninos, meninas, homens, mulheres, consagrados, líderes de forma geral. De repente eu estou falando com você, que é um sabatista convicto, você que guarda o sábado na prática, você que é zeloso pelo sábado, e de repente você disse assim, olha, eu estou meio desanimado, pastor Adel, porque dá a impressão que ninguém fala mais sobre o sábado. Meu irmão, não fique desanimado não. Não fique desanimado. Nós estamos aqui do Sala Pastoral dizendo, a Igreja Adventista da Promessa prega a guarda do sábado. Ela tem na prática a guarda do sábado. Nós somos uma igreja sabatista.
Este é um fundamento da fé promessista. É um fundamento da fé promessista. Eu gostaria de orar por você neste momento. Se você está passando uma barra pesada no trabalho, não consegue guardar o sábado, eu vou orar por você. Vou orar por sua família, orar por sua vida. E se você precisa de orientação da palavra de Deus, eu vou orar por você também, para que você seja livre no sábado para congregar, para adorar a Deus e para evangelizar. Pai de amor, eu oro em nome do Senhor Jesus, por todas as pessoas que nos acompanharam até aqui. Talvez eu falei hoje com alguém que trabalha no sábado, mas é convicto, sabe, ó Deus, que precisa guardar o sábado, mas não tem esta liberação. Eu oro e peço que o Senhor ajude esta pessoa, para que ela seja livre do trabalho no sábado, que ela tenha o sábado livre para te adorar. Eu oro por aquelas pessoas que não têm convicção acerca do sábado, elas são relapsas acerca do sábado. Dê a elas convicção espiritual, certeza, em nome de Jesus. Pai, eu oro para a Igreja Adventista da Promessa no Brasil e no mundo, que preguemos esta importante mensagem, que é um fundamento da fé promessista. Nós aprendemos com as igrejas que vieram antes de nós e com os pioneiros adventistas da promessa. Ajude-nos a ser uma igreja da palavra e do poder, da pregação sincera e da busca do teu poder. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.